Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da AFX Trade e hoje é a tão esperada aula, né? É a aula onde eu vou ensinar você como que você vai utilizar, né, a nova configuração de operação no sentido da tendência. Tá? Primeiro passo que você precisa fazer é entrar no site da AFX Trade, tá? Vou pegar aqui para você. Para quê? Para que você faça a atualização do seu robô. Tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer, você vai vir aqui, ó, vou maximizar aqui um pouquinho. Você vai vir em atualização, tá bom? Leia os passos para que você faça a atualização e clique em download e siga as instruções corretamente aqui para a atualização, tá? Feita a atualização, aí agora nós já vamos passar para a parte de configuração, aonde você vai ter condições de começar os seus testes negociando a favor da tendência, tá bom? Aqui, ó, eu deixei cá o robô rodando, tá? Proposital, porque é uma ideia de configuração, aonde eu vou te mostrar agora a ideia de se negociar a favor da tendência. Tá? É uma coisa muito questionada sempre, tá? As pessoas me questionam e falam: olha, Flávio, negociar contra a tendência é complicado, gostaria de algo a favor da tendência. Realmente, alguns pontos são importantes, né? Claro que a pessoa que tem noção de mercado, ela vai poder ganhar bastante dinheiro com essa opção. Por quê? Porque você vai poder pegar um determinado ativo, colocar no gráfico H4 ou D1, e com isso você identifica uma tendência principal e força sempre a negociar naquela tendência. Então você vai sempre poder estar ganhando muito dinheiro em uma alta ou em uma baixa forte, tá bom? O que é preciso para a gente trabalhar a favor da tendência? Vamos lá, aqui eu deixei um teste só para você ver, olha lá, ó. Sempre trabalhando a favor da tendência, mesmo que o mercado está caindo, mas ele deixou algumas compras em cima, mas veio só vendendo com o objetivo de finalizar essas vendas aqui, tá? O que a gente faz aqui a princípio? Vou fechar aqui. Primeiro passo, clica em propriedade, depois que você atualizou o seu robô, clica em propriedade. Clica em resetar, tá? Para quê? Para limpar qualquer configuração que o seu robô esteja. Então você clica em reset. Então o seu robô vai estar igual o meu aqui agora. Feito isso, eu faço um teste padrão para você ver que o robô está funcionando do modo que ele já trabalha ultimamente, que é sempre fazendo retração. Isso que você tem aí hoje, correto? Tá vendo? O robô trabalha fazendo retração. O mercado está caindo e ele está comprando. Tá? Isso o robô faz hoje. O que eu vou te apresentar aqui agora é diferente. Vamos parar esse teste. Vamos clicar em propriedades. Então agora, depois que você já resetou e está com o robô igual ao meu, utilizando o próprio modo padrão, o próprio modo, nós temos que vir aqui o seguinte. Vamos primeiro desabilitar a retração. Repare que na versão antiga do robô não tinha esse parâmetro. Por default, ele vem verdadeiro para que você atualize e o seu robô não pare de funcionar. Mas quando você passar a operar na tendência, você pode desabilitar ou pode trabalhar na tendência e na retração ao mesmo tempo, tá? Mas nesse exemplo aqui eu vou trabalhar com a retração desativada. Uma vez que ele está falso, ele não vai abrir ordem na retração, ok? E vamos agora aqui no bloco referente a ordens grid tendência, tá? E vamos ativar esse módulo, tá? Então nós temos aqui, ó, ativar ordem tendência. Eu devo clicar em verdadeiro, tá? Repare que tem alguns parâmetros aqui que de início você não vai utilizar, mas caso você já tenha operação em andamento e você queira ativar a ordem na tendência, basta você colocar um tipo de rebaixamento. Olha, se o meu robô rebaixou em 10%, eu quero que ele entre na tendência também. Porque se a pessoa gosta de trabalhar somente na retração do mercado, tá? Provavelmente isso aqui vai estar desabilitado. Mas se você, mesmo trabalhando na retração do mercado, que é o que o robô atual que você tem faz, e neste momento você fala: olha, agora eu quero entrar
na tendência, porque eu quero que o meu rebaixamento reduza. Então você clica em ativar ordens de tendência, estipule um rebaixamento que você quer que essas ordens comece a entrar no mercado. Por exemplo, 10% de rebaixamento eu quero começar a operar na tendência, 20% eu quero começar a operar na tendência. Não, eu quero que o meu robô já entre de imediato na tendência, então você deixa 0 aqui, tá? Rebaixamento 0, não precisa ter rebaixamento para eu ativar essa tendência, porque por default ela vem 0. Aqui eu coloco a distância mínima para começar a tendência. Quantos pontos eu quero ter a primeira ordem na tendência? 150, quero ter 50 pontos, quero ter 20 pontos. Por default eu deixei 150, mas você pode ajustar isso, tá? Lote inicial tendência, tá? O que é isso aqui? Quando eu estou operando na tendência, eu tenho a opção de começar com o lote inicial. Qual o lote inicial? O lote inicial tá mostrado aqui, ó. O nosso lote inicial que você já conhece, que pode ser dinâmico ou lote inicial fixo. Então ele vai pegar isso aqui, tá? As outras configurações, ó, essas outras configurações, por exemplo, percentual baseado nas ordens contrárias, né? Então, o que significa aqui? Ó? Percentual baseado no saldo contrário. O que é isso aqui? Vamos supor que eu tenho, né, trabalhando na retração, 1.0 comprado. Tá? Eu tenho 1.0 de ordem comprada. E eu quero que o meu lote inicial seja baseado nessas ordens contrárias. Então, para isso, eu coloco aqui, ó, qual o percentual das ordens que eu quero? Ó, percentual ordem inicial tendência, tá? Se eu estiver usando percentual com base nas ordens contrárias, eu vou colocar que eu quero 20% das ordens, eu quero colocar 50%, ou eu posso colocar 100%. O que você estipular vai estar valendo. Agora, lembre, se eu tenho 1.0 comprado e eu quero, e o meu rebaixamento está aumentando, porque eu estou trabalhando contra a tendência. Então, se eu estou trabalhando contra a tendência e eu quero trabalhar a favor da tendência agora, então eu posso continuar pegando o meu lote inicial na tendência com base na somatória dos lotes contrários. Se eu tenho 1.0 comprado, então se eu quero 50%, então eu vou entrar com o lote inicial de 0,50. Ah, eu quero 20%, então eu vou entrar com o lote de 0,20. Por quê? Porque comprado eu tenho um total de 1.0. Então, se eu quero passar a trabalhar na tendência, então eu coloco o percentual que eu quero aqui, tá? Se eu quero percentual com base no mesmo sentido, tá? Porque aqui é percentual com base no sentido contrário, e aqui percentual com base no mesmo sentido. Então, vamos supor que eu tenho uma ordem de venda de 1.0 e eu quero continuar nessa ordem de venda, vamos supor, seguindo a tendência, então eu posso colocar quantos por cento eu quero. Eu quero 100% da minha ordem que eu já tenho em aberto, ou eu quero quantos por cento? Isso você estipula aqui, ó, tá? Da mesma forma, o que vai interferir é simplesmente que forma que você quer o lote inicial na tendência. Por default, ele vai pegar o seu lote inicial padrão. Porém, você tem a opção de percentual baseado no sentido contrário, percentual baseado no mesmo sentido. Essa ideia aqui é justamente para você que já está trabalhando contra a tendência, caso você tenha interesse em ativar na tendência daqui para frente, ele pode assumir a primeira ordem no sentido da tendência baseado no seu saldo contrário ou no seu saldo no mesmo sentido. Tá bom? É simples assim, é só você testar que você vai entender. Ativar retração nas ordens tendência, isso aqui é uma opção que você pode ou não, porque mesmo eu estando no mercado de queda, eu posso abrir uma ordem de venda e de repente, no sentido da venda, eu posso abrir ordens naquela retração também para o sentido de venda. Mas por default eu deixo falso. Se você clicar em True, você vai ver que ele vai começar a abrir retração no sentido da tendência. Mas não se preocupe com isso, deixe falso de início. Ativar ordens
buy tendência, ativar ordem sell tendência. Isso aqui é a opção que você tem. Eu quero operar somente sell na tendência ou somente compra. Então você escolhe aqui. Eu quero só compra, quero só venda. Então isso aqui depende do que você quer. Por default vem os dois campos, tá? Vem compra e venda ativa. E aqui já vem o que você já conhece, tá? Etapa 1, percorrer o máximo de pontos. Então, dentro desses 1000 pontos que eu estipulei, a cada 150 pontos eu vou abrir uma nova ordem com fator de 1.1. Eu posso colocar 1.1, 1.2, posso colocar 2.0. Isso é você que escolhe, tá? O fator Martingale é a mesma coisa que você já conhece na retração, porém que aqui agora é no sentido da tendência. Então, por default, eu deixo 1.1, por exemplo. Mas você coloca o que você quiser aqui. Então nós temos 4 etapas também para distância tendência, para ordens na tendência. Da mesma forma que eu tenho as etapas na retração que você já conhece, tá? Você já conhece isso aqui. Então agora você tem também a mesma coisa no sentido da tendência. Então eu tenho etapa 1, etapa 2, 3 e 4. Todas elas com percorrer máximo, tá vendo? Todas elas com a distância ordem tendência que eu quero dentro dessa distância máxima que eu estipulei e cada uma com o seu fator Martingale, que você já conhece também, só que no sentido da tendência. Então, com base nisso que eu te mostrei aqui agora, vamos fazer um pequeno teste para você entender, tá? Vou clicar em resetar, olha lá, vamos clicar em reset, você vai ter o robô igual ao meu, não vou mudar nada a não ser aqui, ó. Vou colocar retração falsa, tá? E ativar tendência verdadeira. Ok? Vamos só fazer isso por enquanto. E vamos dar o ok. No nosso teste aqui agora, eu vou testar somente a abertura de candle, mas você pode testar cada tipo do jeito que você quiser. Isso aqui é só para a velocidade do teste. E eu vou clicar em iniciar. Eu quero que você veja que o robô já vai trabalhar lá, ó. Ele já vai estar trabalhando, procurando abrir ordem na tendência lá. Ele já está trabalhando. Tá vendo? Está abrindo ordem na tendência. Uma coisa que é importante você reparar. Veja que ele abriu uma ordem de compra, mas ele já fechou aqui. Porém, as outras ele ainda não fechou. Vamos deixar ele trabalhar para ele ver. Está trabalhando. Nesse caso aqui, sabe por que ele está fazendo dessa forma? Porque nós ainda não configuramos a forma de fechamento. Quando você trabalha com ordens na tendência, trabalhando os dois lados, por quê? Porque querendo ou não, você vai ter que trabalhar com o robô respeitando o modo de negociação. E esse modo de negociação ele vai continuar abrindo como já abre hoje. A diferença é que eu não quero fazer retração, eu não quero, e eu quero trabalhar na tendência. Só que aí você vai pensar comigo, mas como que eu vou fechar as ordens no lucro? Você tem a opção inicialmente, tá? Como nós estamos falando do modo padrão, então nós vamos lá no modo de fechamento, vamos aqui embaixo no nosso modo de fechamento, tá? Que por padrão, preste atenção, por padrão ele vem aqui, ó, ativar fechamento padrão. O que eu vou fazer aqui agora? Neste momento eu vou colocar false aqui no padrão, vou colocar ativar fechamento padrão combinado, tá? Por quê? Enquanto ele tiver somente uma ordem num determinado sentido, eu posso respeitar e fechar ela mais rápido. Caso contrário, eu vou estipular o lucro que eu quero. Eu vou vir aqui nesse exemplo aqui e ativar o percentual de lucro. Então eu clico em True aqui, ó, ativar fechamento com base no percentual de lucro. Eu quero 1% da minha operação, tá? Lembrando que eu estou com um capital de $1.000, então eu estou estipulando que eu quero 1% para cada operação que eu finalizar. Quando eu falo operação, eu estou falando de todas as ordens envolvidas naquele montante, tá certo? Então vamos dar um OK aqui agora. Feito isso, vou fechar esses gráficos aqui. Você vai reparar que você tem o quê? Olha lá. As ordens agora não são fechadas, vão ser fechadas só quando eu atingir um determinado lucro, que seria 1%. Vamos aguardar para ver o que ele vai fazer.
Às vezes demora um pouco, porque ele tem que atingir o lucro que eu quero. Olha lá, repare, ó, isso é importante. Enquanto o mercado estava subindo, ele estava comprando. As ordens de compra ficou parada lá. Isso é normal. Por quê? Porque eu ainda não te mostrei uma forma de usar o break-even, que é uma opção para você ou não. Mas no meu caso, como eu quero entrar com ordem na tendência de compra e entrar vendendo na tendência de venda, então eu vou deixar o robô trabalhar sozinho. Deixa ele vender à vontade aqui. Se ele subir lá em cima de novo, ele vai comprar. E quando comprar, em determinado ponto ele realiza o lucro. Realizou. Repare. Ele acabou com aquele trauma seu de sair comprando somente na tendência de baixa e sair vendendo somente na tendência de alta. Quando ele entrou numa alta, ele passou a comprar. Agora, um ponto importante vamos parar aqui, é você recalibrar a distância que você realmente quer na tendência. Na tendência. Aqui eu estipulei 150 pontos. Será que 150 pontos é o ideal? Ou 50 pontos já está passando de bom? Entendeu? Eu posso estipular isso. E será que o meu fator martingale 1.1 é bom ou posso colocar 1.4, por exemplo? Vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá. Repare que eu mudei as configurações. Enquanto esse aqui caiu e depois subiu para fechar, esse aqui no próprio movimento de alta, ele já fechou todas as ordens. Por quê? Porque chegou um ponto, ele atingiu um determinado lucro, ele fechou. Vamos deixar o robô trabalhar. Olha aqui um exemplo, vamos deixar ele trabalhar para ver o que acontece. Fechou novamente. Tá? O que eu estou mostrando aqui para você é que conforme você coloca a distância na tendência e o fator no sentido da tendência, que é o fator martingale, ele pode te ajudar ou não no fechamento das ordens. Tá? Por se tratar de uma ferramenta de automação, é importante que você teste essas configurações. Tá? Teste. Para quê? Para que você consiga chegar num equilíbrio e gerar bons resultados. Agora, vamos selecionar aqui, por exemplo, um parabólico, por exemplo. Vou pegar um indicador parabólico, então ele vai entrar com uma ordem por vez, ou é compra ou é venda. Vamos dar um início aqui para a gente ver como que ele vai se comportar. Fechou, tá vendo? Fechou também. Tá trabalhando lá. Fechou também, tá vendo? Por quê? Por que ele vai fechando dessa forma? Porque ele vai ser mais forte sempre no sentido que ele está. Tá? Isso é interessante. Tá? Ele vai sempre estar mais forte no sentido que o mercado está conduzindo. Tanto que se você pegar um sentido forte de alta ou um sentido forte de baixa, cara, a possibilidade que você tem de ganhar muito dinheiro é grande. Porque você sempre vai estar vendido na baixa e sempre vai estar comprado na alta. Tá? Então isso aqui é um exemplo que eu estou te dando. Tá? Lembre que as configurações têm que ser bem feitas, porque senão você pode entrar também num estresse, tá? Porque o mercado acaba indo contra você também. Então aqui são exemplos que eu estou te passando. Tá? Vamos fazer um teste agora diferente. Tá? Vamos fazer um teste aumentando a nossa distância retração, a nossa distância na tendência. Tá? Eu quero 150 pontos. 150 pontos, 150 pontos, 150 pontos. Porém, eu quero aplicar agora o chamado break-even. O que é esse break-even? Tá vendo essa imagem aqui? O que ela representa? Ela representa que eu estou vendendo no sentido de baixa. Porém, em algum momento esse mercado vai voltar. E quando ele voltar, eu quero que essas ordens finais aqui vão sendo finalizadas. Agora, isso aqui é muito interessante quando você não tem ordem de compra sobrando lá em cima. Porque se você tiver comprado e o mercado está caindo e você vendendo, as vendas são justamente para equilibrar suas compras. Mas se você tiver só vendido e você pega uma tendência de baixa e ele vem vendendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens,
Você ativa o break-even, configura ele de uma forma aonde ele vai respeitar, pegando somente essas duas ordens finais, ou pegando as 3 ordens finais conforme o exemplo, ou posso também pegar as 4, 5 ordens, tudo depende da sua configuração. Como que se faz isso? Vamos voltar aqui no robô. Eu voltei para 150 pontos, tá bom? Voltei para facilitar, tudo certinho. Vou vir aqui em Break-Even, ativar. Break-Even, iniciar quantidade mínima de ordem. Eu quero colocar pelo menos 4 ordens. Eu quero que o meu break-even entre em ação sempre que eu tiver pelo menos 4 ordens. Break-even, percentual mínimo, ordens compradas, ordens contrárias. Você viu o quê? Se eu tiver ordens contrárias, eu quero que o meu break-even seja pelo menos de 80%. Mas nesse caso aqui, eu quero deixar 0, por exemplo, para mostrar o exemplo. Não me interessa o percentual. Distância mínima entre a primeira ordem e a ordem final. O que é isso? É entre essa ordem 0.01 e a ordem 0.06. Então eu posso exigir uma distância mínima. Então aqui está 2.000 pontos, eu quero colocar pelo menos 500 pontos, tá? Definir quantidade de ordens. Eu quero fazer preço médio com as 3 últimas ordens. Igual está nesse exemplo aqui. Eu quero pegar 0.04, 0.05 e 0.06. Então eu vou pegar as 3 últimas ordens e fazer o fechamento com base no preço médio. Distância máxima entre as ordens selecionadas. Então eu quero que essas últimas ordens tenham no máximo 500 pontos entre uma ordem e outra. Significa que entre, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, break even 3 ordens. Entre a ordem 4 e a ordem 5, ele tem 150 pontos de distância. Beleza. Entre a ordem 5 e a ordem 6, eu tenho 150 pontos. Então significa que eu estou dentro da minha configuração. Então eu vou calcular o preço médio e fechar essas ordens quando o preço voltar. Então eu vou vir aqui. E eu quero determinar também um profit de 10 pontos no break-even. Feito isso, eu vou dar um OK e vamos deixar iniciar para a gente ver o que acontece. Ele tem que abrir novas ordens, senão ele não vai fechar. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Foi rápido, tá? Foi muito rápido, mas ele calculou, tá? Eu vou até parar aqui e voltar novamente para a gente fazer mais devagar. Agora que eu vou diminuir um pouco e eu vou ajustando aqui a velocidade só para ver o que ele faz aqui. Vamos ver. Olha lá, viu? Foi muito rápido, mas o que ele fez aqui? Ele calculou o preço médio dessas 3 ordens e quando o preço voltou, ele fechou elas. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui para frente de novo. Deixa eu tirar essa grade aqui para a gente ver. E vamos deixar o robô trabalhar. Deixa eu ver se vai cair um pouco ou vai subir. Eu acho que vai subir, vamos ver. Olha lá. Olha aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Ele calculou aqui, ó. Ele pegou esta última ordem, esta segunda última e essa terceira. Fez o cálculo do preço médio. Então, se o mercado, aonde que ele está aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Ó, onde o mercado está? Se ele voltar para baixo aqui, ele vai bater nessa linha. E quando ele bater nessa linha, ele vai fechar 1, 2, 3 ordens. Se não, olha lá, fechou, pronto, resolveu, tá vendo? Olha lá, tá calculando o preço médio novamente. Então, isso é o chamado break-even. Para qual que é a finalidade? Porque se você está numa tendência de alta e de repente o preço começa a voltar, ele começa a fechar as suas ordens, para não sobrar ordens abertas lá em cima, tá bom? Essa é a ideia do break-even, tá? E para isso você tem essas configurações que eu te mostrei logo aqui embaixo, aqui, ó, que é ativar break-even e fazer as configurações. A início parece complicado,
Mas é muito importante você reassistir esse vídeo dos pontos que eu falei e ir testando para que você entenda, tá? Isso é importante. E outro ponto para finalizar essa parte de ordem na tendência é: eu criei aqui no próprio módulo da tendência a opção de você escolher o fechamento padrão do robô ou configurações na tendência, que quando eu estipulo configurações na tendência, eu posso determinar valor de lucro ou percentual de lucro. E como ele está percentual de lucro, eu defini 1.0, tá? Por quê? Porque eu quero que essas ordens abertas aqui sejam resumidas nessa configuração de tendência. Quando eu seleciono essa configuração de fechamento na tendência, automaticamente eu desconsidero esse fechamento aqui embaixo, aqui, ó, do bloco 7. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Este fechamento eu desconsidero ele, tá? Nenhum desse fechamento aqui vai sofrer sentido. Então, se você não quer usar o fechamento na tendência, que é o que eu mostrei aqui agora, ó, se você não quiser, então você deixa o fechamento padrão do robô. Que o que vai prevalecer aqui, fechamento padrão do robô, prevalece o fechamento do bloco 7 aqui embaixo. Tá bom? Então, com esse vídeo aqui agora, você já vai ter condições de começar a criar seus setups baseado em ordens no sentido da tendência, aonde você terá mais controle e mais facilidade de lucro, tá certo? Lembre, se você utilizar modo padrão, por default, ele vai abrir duas ordens da mesma forma. Só que, em vez de fazer retração, ele vai começar a operar ordens no sentido da tendência. Isso é que é importante você entender. Olha lá, ele está abrindo ordens no sentido da tendência, ele não está fazendo retração, tá? Porque no modo antigo, ele iria estar vendendo aqui em cima e comprando aqui embaixo. Então aqui ele está fazendo no sentido da tendência. E com isso ele te dá mais estabilidade no trade, mais consistência. Por quê? Porque ele sempre vai estar jogando no sentido da tendência. E isso vai facilitar, tá? Mesmo que ele não atinja o lucro que você quer, mas vai ter hora que você vai chegar lá e de vez de negativo, seu saldo está positivo. Aí é aonde você pode vir aqui no botão verde e fechar as ordens, tá? Isso é por padrão. Olha lá, ele está trabalhando. Vamos ver o que acontece. Olha lá, fechou as ordens, tá vendo? Ele abriu duas ordens, mas o mercado continuou caindo, ele foi fechando. Ele está negativo aqui porque eu fechei um teste aqui em cima, vocês viram aqui. Então, essa é a ideia de negociar na tendência. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Ele vai focar sempre em resolver situações no sentido da tendência. Está resolvendo tudo na tendência, tá vendo? Ó, tudo certinho. Então, pessoal, faça teste, troque ideia no grupo do Telegram. Qualquer dúvida, pode perguntar para o Max também, pode perguntar para mim. Mas é muito importante assistir esse vídeo, tá? Não vá simplesmente assistir um pedacinho do vídeo e já me mandar pergunta no WhatsApp, ou como é que eu configuro? Não, eu vou te mandar para o vídeo, tá? Eu vou te mandar para esse vídeo aqui. Então é muito importante você ver que a possibilidade de se configurar setups na tendência é muito bacana. Eu vou até ativar um setup básico aqui que eu fiz aqui, muito simplesinho. Só para você ver aqui, ó, vou carregar aqui, tá? Temp. Vou pegar aqui, ó, sequência de candles, tá? Ele é um setup o quê? Eu vou desabilitar a retração, ok? E vou habilitar a tendência. E vamos fazer um teste aqui agora muito simples. Vamos ver como que ele se comporta. Vou colocar no M15, por exemplo, e vamos iniciar o teste. Eu não sei se eu peguei o setup certo. Não peguei o setup certo. Mas não se preocupe. Basta você resetar isso aqui, clicar em sequências de candle aqui embaixo, ó. Sequência de candle de alta. Tá? Desabilita a retração, aqui, ó, retração falso, ok? Habilita na tendência,
Deixe aqui, por exemplo, 50 pontos, tá? Deixe aqui também 50 pontos, por exemplo, 60 pontos e 70 pontos, tá? Aqui você coloca um exemplo 1.4 e vamos ver o que acontece. Ah, e vamos fechar aqui pelo próprio modo da tendência, eu quero 1% sobre os $1.000. Feito isso, eu dou um OK e vamos ver o que acontece aqui agora. Vamos ver. Tá fechando, tá vendo? Vamos ver, vamos sentir. Fechou, tá vendo? Então aqui você tem uma gama de configurações que você pode estar configurando, tá? E ele sempre vai procurar resolver suas ordens no sentido da tendência. E isso vai tirar aquele estresse que você tem, que é ordens contra a tendência. Tá vendo? Então fica essa dica aí, pessoal, tá? Espero que tenham gostado dessa funcionalidade. O robô já está disponível para download no site. Acesse o nosso site e atualize agora a sua versão. Tá bom? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tá bom? E não esqueça, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, tá? Para que as pessoas vejam essa ferramenta. Tá bom? Então, obrigado e até mais.